Oi, hoje eu vou começar o programa com uma palavra em inglês, recall. Todo consumidor já ouviu essa palavra pelo menos uma vez. É uma prática que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Algo simples, que é quando você constata o problema no funcionamento de qualquer produto, como por exemplo um carro, a empresa convoca os seus proprietários para este conserto, para consertar o problema. O ideal seria que os problemas não existissem, né? E os produtos fossem mais cuidados. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para a gente iniciar mais um Economia e Negócios. Somente neste ano, a indústria automobilística brasileira anunciou 19 recalls, que envolveram mais de 500 mil veículos. A última convocação partiu da Volkswagen, que chamou os donos de 260 mil unidades de Gol, Fox e Voyage para uma revisão. No entanto, o recall não é exclusivo desse setor. Não é só a indústria automobilística que chama, né? Todas as áreas têm esta prática. Fabricantes de computadores, de roupas e até de uma coisa mais grave, remédios. O recall é uma medida que atende às normas do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a gente tem que encarar como algo positivo, pois é um sinal de que a lei está sendo seguida. Mas o que nos assusta é a quantidade de recalls, porque as empresas estão colocando muitos produtos, sim, no mercado com algum defeito de fabricação. E é tudo isso que nós vamos conversar hoje com o mestre em administração de empresa, Marcos Morita, professor da Universidade Mackenzie. Você já sabe, né? Participa do programa, envia seu e-mail com suas perguntas, dúvidas e sugestões para economianegócios@recordnewstv.com.br. Eu vou começar com sinal de democracia, sinal de transparência, sinal de que o consumidor está sendo bem cuidado ou sinal de negligência das empresas? Como é que eu classifico o recall? Bom, Fátima, eu diria que o recall, primeiro, como você bem colocou, ele está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 10, que coloca que todas as empresas devem ou deveriam saber se o produto dela é nocivo à saúde ou à vida das pessoas. Então, toda vez que houver isso, as empresas são obrigadas, então, a fazer o recall. Por um lado, a gente pode considerar como um avanço, como você falou, que as pessoas teria como se as empresas estivessem cuidando da gente. Mas, por outro, podemos levar que as empresas estão soltando produtos sem o devido cuidado. Pois é, porque o que eu me assustei ao fazer a pesquisa para a gente conversar sobre o assunto foi realmente com a abrangência, o número, os setores. Quando nós estamos numa era de não sei quantos ISOs, quer dizer, esses certificados de qualidade significam que boa parte das empresas deveriam estar cuidando na hora da produção. Então, o que está acontecendo? O ISO está sendo mal dado, poucas empresas o têm com critério, muitas não estão. O que você acha que está acontecendo nesse momento? Como você disse, são vários setores. Então, o usuário ele está mais acostumado com o recall no setor de automóveis. Né? Então, por exemplo, só esse ano já foram mais de 19 com mais de 500 mil veículos. Se você fizer um retrocesso, só no Brasil, desde o ano 2000, foram mais de 5 milhões e meio de veículos. Então, praticamente, dificilmente você comprou um carro você e não tem uma frota. Você tem, não a frota, eu lembro do número agora, o último que a Fenabrave soltou de perspectiva de venda ano, quer dizer, quase uma produção de dois anos. 2 anos cheios, né? Cheios de produção e de venda estão sendo chamados de volta. Estão sendo chamados de volta. Teve um tempo, aliás, quando o nosso presidente da República era sindicalista, que a gente brincava que o dia que o Corinthians perdia as fábricas de automóvel na segunda-feira, os automóveis apareciam com problema, né? Uma brincadeira, uma verdade, que era a disposição do trabalhador para produzir aquele carro, etc. Né? Eu dei azar dessa vez, né? Eu comprei o carro da segunda. Comprei o carro da segunda-feira, né? Quando o Corinthians perdeu. Mas, enfim, não é só esse trabalhador. Você tem, no fim do processo, da linha, um controle que deveria existir de qualidade, não é? Então, se formos pegar, tem 2 fatores que eu coloco. Um seria a inovação. Então, todas as empresas hoje, elas estão, o que a gente chama de paridade competitiva. Então, todas as grandes montadoras, elas têm praticamente as mesmas máquinas, os mesmos robôs, o marketing é praticamente igual, os motores
não se diferenciam muito. Então elas conseguem se diferenciar na inovação, ou seja, na velocidade com que elas lançam novos produtos. E com isso, muitas vezes, na ânsia de lançar um carro antes do competidor, ela acaba deixando algumas coisas para trás. Tá. Por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos o Ford Explorer, que foi um dos carros de maior sucesso dos Estados Unidos. Foi a primeira SUV, né, que são aqueles carros grandes. Estamos falando há uns 8 anos atrás, mais ou menos? Talvez até um pouco mais. Uns 10 anos. Uns 10 anos, isso. E esse carro, então, ele começou a sofrer muitos acidentes. Só no final, pelo que eu lembro, foi quase 150 mortes. E o problema recaiu sobre o pneu, que falaram que era o pneu da Goodyear. Só que esse pneu era usado em vários outros carros, vários outros utilitários que não tinham esse problema. Então, voltando-se no tempo, descobriram que a Ford, para lançar um produto rápido, eles utilizaram a mesma plataforma de um carro já existente, que era a Ranger. Portanto, segurança pode ser uma palavra que fica um pouco negligenciada. Imaginemos, então, na área de saúde. É sobre isso que a gente vai falar logo depois de um rápido intervalo. E eu quero a sua participação. economianegócios@recordnewstv.com.br. Manda que a gente vai comentar aqui no programa. Até já. De volta com Economia e Negócios. Hoje a nossa conversa é com o Marcos Moita, professor do Mackenzie, que estamos falando sobre recall. Recall de carro a gente abordou bastante. Recentemente tivemos de computador, quer dizer, na verdade, de baterias de um dos fabricantes, remédios. Quais têm sido? Quer dizer, carro ainda é recordista em termos numéricos? Eu acho que em termos numéricos, em termos também até de impacto, né? Seria maior. Mas de baterias, por exemplo, foram quase 10 milhões de baterias no ano de 2006. E não foi só um fabricante, foram vários. No caso, 10 milhões de baterias. Porque hoje, com a globalização, todos eles, o princípio da bateria do laptop é o mesmo. As células são as mesmas e comprado de poucos fornecedores. Então, quando um tem problema, todos têm. Então, nesse caso, todos os fabricantes tiveram, que era um problema de superaquecimento. Podia até gerar queimaduras nos usuários. Eu, por exemplo, que ando com estou sempre no colo, né? Aí queima mesmo. Remédios. Porque esse é aquele lado que você fala, meu Deus, está brincando mesmo com aquilo que eu vou procurar me curar. Remédio também, por esse lado, a gente tem um setor e que é controlado muito forte pela Anvisa. Então a Anvisa ela faz um bom papel nesse sentido, recolhendo todos os remédios que porventura possam causar algum problema. Mas nós temos um caso clássico que aconteceu também nos Estados Unidos, que foi com o Tilenol. Isso já deve fazer uns bons anos, que algumas pessoas morreram quando descobriram o Tilenol tinha sido envenenado. E não se sabia exatamente de onde tinha saído esse envenenamento. Então eles tiraram todos os lotes, fizeram uma logística de guerra, foram muito transparentes com o público, tanto que a Johnson & Johnson, ao invés de abaixar o market share, aumentou. O Tilenol hoje é um dos mais consumidos ainda. Isso é um pouquinho do que eu falo quando eu palestro sobre crise de imagem, que é realmente quando você é transparente e diz exatamente o que aconteceu, o consumidor entende com uma amplitude muito maior. Quando a gente falou de indústria automobilística, uma das suas justificativas, eu estou pondo essas aspas, porque você não está dando razão mas explicando o fato de ter tanto recall no setor automobilístico, era esse afã por inovação. Essa coisa da competição, então eu tenho que sair na frente, eu inovo e não checo tanto. Como eu explico isso em outros casos, como da bateria, como outros setores e principalmente medicamentos? No caso de medicamentos, está mais atrelado a uma coisa ilícita mesmo, uma maldade, alguma coisa, ou tem casos que não? E como você justifica? Eu diria que se você realmente for pensar numa indústria automobilística, a possibilidade que ocorram erros é muito maior. Por exemplo, num carro, você tem de 500 a 2.500 fornecedores diretos e indiretos. No remédio, você não tem tantos fornecedores. Talvez todo o processo seja feito dentro da sua própria empresa. Carnes também é a mesma coisa. Né? A carne provavelmente seja processada na sua empresa ou uma empresa para trás. Então, eu acho que é o que você coloca. A cadeia não é tão complexa. Perfeito, a cadeia é mais curta. Então, acho que falta realmente qualidade, um controle maior da qualidade dos processos para que isso não aconteça. Como nós podemos nos precaver? Quer dizer,
Que armas o consumidor tem, não do depois. Do depois a gente sabe. Vai no Procon, grita, até isso tem funcionado bem. Como eu posso me certificar de que, se não 100%, de que eu vou ter muito pouca probabilidade de um produto que eu compro ter recall? Bom, existem hoje vários selos aí de procedência, né? Então, eletrodoméstico, você tem selo de Procel. No caso você mesmo comentou sobre isqueiros, você tem um Inmetro. Então, você tem vários órgãos certificadores que dão uma certa segurança. Agora, no caso dos carros, ou até de outros produtos, brinquedos, nós tivemos o recall da Mattel, produtos com chumbo. Já existe um site que eu pesquisei do Ministério da Justiça, que é mj.com.br/recall. Lá onde você pode selecionar... Vamos repetir. www.mj de Ministério da Justiça .com.br/recall. 2 L's. Tá. E lá você tem um carrinho, né? Você faz um clique, você tem os vários tipos de produto. Então, desde brinquedos, alimentos, carros, remédios. Por exemplo, carros. Você clica em carros e ele aparece toda a lista de carros que tiveram recall. Você clica dentro daquele carro que você quer, aparece o problema ocorrido e os números de série do chassi. Ou seja, eu tenho que analisar, através desse site do Ministério da Justiça, o que algumas empresas já tiveram de problema no passado. No passado. Portanto, isso é um excelente mecanismo, porque elas devem agora cuidar mais, porque afetará a sua imagem. Sei lá, se aparece lá Volkswagen com 10 problemas de recall frente a Ford ou GM, enfim, ela vai ter maiores problemas, né? Eu, consumidor, vou ficar reticente, é isso? E mesmo assim, eu acho que ainda o consumidor ele não associou muito. Eu pesquisei algumas pesquisas que foram feitas lá fora. O consumidor ele só começa a perder a credibilidade na marca a partir do 3º recall. Verdade? Sim. Então é feito um recall, o consumidor não perde a credibilidade. No segundo também não, a partir do 3º que ele começa a perder. Você, na sua opinião, quer dizer, recall hoje é uma medida ou é uma mancha na imagem de uma empresa? É algo ruim para ela? Talvez não. Talvez eu ainda enxergo, talvez pelo pouco tempo que nós temos de Código do Consumidor, o consumidor ainda enxerga como algo positivo. Puxa vida, eles estão me chamando para consertar o problema. Perfeito. Eles poderiam muito bem me deixar, mas estão me chamando. Estão chamando para consertar o problema, porque sabem que terão um problema muito maior se não chamarem. E ideal seria que nunca nos chamassem, porque não teríamos nunca qualquer tipo de problema. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já já. Economia e Negócios de volta. A nossa conversa hoje é sobre recall com o Marcos Morita, professor do Mackenzie. E o assunto recall, que ele tem pesquisado bastante, nos mostra de uma forma surpreendente que está aumentando o recall, porque provavelmente estão aumentando os problemas com produtos. E que nós, consumidores, é isso que você me disse no bloco anterior, só deixamos de crer numa empresa ou de confiar nela depois do 3º recall. Nas suas pesquisas, pelo assunto, pelo tema, o que mais tende a ter chance de recall agora, daqui para diante? Quer dizer, a gente continua com um recordista em indústria automobilística, a gente falou um pouquinho de baterias, pneus e carnes e remédios. O que mais? O que tem sido, ou que de curioso tem essa área? Eu acho que uma das coisas seria baterias ainda celular, e até pelo número de celulares. Hoje nós temos 3 estados, antes era só Brasília que tinha mais celulares que habitantes. Isso é até natural pelo tipo da população. Brasília é bem típico, agora. Agora acho que São Paulo e Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso do Sul já tem mais de um celular. Então celular também, até não só pelas baterias, mas pelos genéricos, né? Isso é algo que afeta bastante também. Uma bateria genérica, muitas vezes, pode provocar um problema. Você está usando de que forma a palavra genérico? Eu brinco muito com isso, porque assim, para mim remédio já tem uma classificação correta do genérico. Ele é genérico autorizado. O que você está falando é do contrabando. O genérico, talvez não autorizado ou não certificado. Não certificado, né? ou seja, ele está falando para não ficar feio, mas é verdade, é aquelas muambas, aquelas porcaria que a gente compra
em vários lugares. Vou ficar falando mal de camelô, mas também é outro ponto que a gente sempre debate aqui. Quando a gente fala de recall, nunca eu ouço falar na área prestação de serviço de um modo geral. Se a gente imagina o futuro da economia tendendo a ser cada vez mais serviços, de cinema, qualquer tipo de teatro, viagens, a passagem de avião, para estas áreas não tem uma formatação de recall, ou deve ter, ou já existem casos? Não tem, porque o recall é exatamente naquelas situações onde há risco à saúde ou à vida das pessoas. Então, por exemplo, uma viagem, um cinema, um restaurante, dificilmente vão apresentar um risco de vida, né, ou para a segurança do consumidor. Daí eu entro com os outros recursos ou as outras coisas se eu fizer algum mal, mas não através de um recall, né? Imagina assim, recall, viaje de novo com a gente porque você teve dor de barriga na viagem de navio XYZ. Esse tipo não tem, não está previsto. Eu coloquei, escrevi um artigo essa semana parodiando um pouco o recall com aquele filme Um Dia de Fúria, que um desempregado em Los Angeles sai do carro no meio do trânsito e começa a cometer loucuras. Então eu coloco como seria um dia se o recall fosse ampliado. Então imagina, você acorda, vai ao banheiro, vai fazer a barba, no caso do homem, lembra que o barbeador foi pro recall. Aí vai tomar café, pão e leite frio, porque a torradeira foi pro e recall. A cafeteira também estão no recall. Aí você leva o carro da tua esposa, porque eu lembro que hoje é o último dia, e aí na semana passada você lembra que você já levou o seu carro. E, apesar deles falarem que é meia hora, você perde a manhã inteira, chega atrás do escritório, tenta ligar o computador e não consegue, porque a bateria pifou. E aí o teu colega de baia fala, olha, ainda bem que não ligou, porque o cara de baixo se queimou com a bateria. Você vai para almoçar, pede a carne e não tem carne, porque o lote foi recolhido porque tinha coliformes fecais. Ou seja, eu preciso, antes de me enfurecer, tentar entrar no site que a gente está colocando aí no vídeo do Ministério da Justiça, tentar ver quem cometeu o erro, exigir dos fabricantes que cada vez mais cuidem dos seus produtos antes de nos venderem, para que não tenham recall e não tenham consumidores enfurecidos. Super obrigada pela sua participação com a gente. Tem uma área que tem cuidado bastante, sim, da qualidade daquilo que oferece. E aí a gente acompanha toda semana também as dicas deste setor, que é a Associação Brasileira de Franchise. Vamos lá ao Ricardo Camargo. Meu querido Ricardo, quais são as dicas dessa semana? Olá, Fátima, olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF, por ocasião deste mês, está renovando o seu acordo de exportação de franquias com a Apex. Como todos sabem, a Apex é o órgão dentro do Ministério encarregado da promoção das exportações brasileiras. Nós já temos esse convênio há 4 anos, este vai ser o 5º ano de operação. Quais são os eventos que estão englobados dentro desta nova renovação de contrato? O primeiro evento está projetado para o mês de outubro. A ABF estará presente numa missão de prospecção, de avaliação de mercado, em 3 países da América Central. O Panamá, que já conta com algumas operações de franquia brasileiras, e também Costa Rica e Guatemala, que são os 2 países mais desenvolvidos em termos de franchising na América Central. O segundo evento deverá ocorrer em dezembro. Nós estaremos visitando o mercado asiático e o mercado africano. Estaremos na Turquia, que hoje é um país muito desenvolvido na área de franchising, mais de 400 empresas já operam dentro desse sistema e tem uma das mais importantes feiras de franchising já do mundo, atrás da feira de Paris, da Feira do Brasil, que hoje é a 2ª do mundo, e a Turquia já se projeta com uma 3ª maior feira de franchising. Estaremos também visitando o Egito, que é um país que está se passando por um grande desenvolvimento, mais de 15 shopping centers em construção, e um interesse do governo também de desenvolver essa área de varejo. Ainda em janeiro estaremos visitando a Feira de Miami, então a ABF vai ter stand com empresas brasileiras dentro do mercado brasileiro, dentro do mercado americano. Como vocês sabem, o mercado americano começa a dar sinais de recuperação. Então, janeiro já será uma data muito importante para que as empresas voltem novamente a ter os Estados Unidos como ponto e visão para exportação dos seus produtos. Então a ABF estará participando desta Feira de Miami, que hoje é a feira de franchising mais importante dos Estados Unidos. E por último,
no mês de julho, nós estaremos participando da FIDAL, que é a Feira de Angola. Como vocês sabem, mais de 17 empresas de franchising já atuam atualmente no mercado de Angola. E é uma ótima oportunidade, então, para que haja o contato direto. Então, será, além da participação da ABF e das empresas na feira, uma oportunidade de rodadas de negócio que serão levadas a cabo pela ABF junto a investidores locais. Mais informações sobre este novo convênio você pode obter no nosso site, abf.com.br. É com você, Fábio. Chegamos ao fim de mais este programa. Eu agradeço demais a sua companhia. Você sabe, encontro marcado conosco todas as noites às 8 horas e sintonizado o tempo inteiro na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.